Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta de Jesus, que procurais, e os 3 estágios espirituais que tem aqui nessa palavra do capítulo 1 de João. Vamos lá, vamos então à oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está lá em João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 42. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu irmão Simão e lhe diz: Encontramos o Mestre, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, esse início do Evangelho de João é fantástico. Vale a pena depois você dar uma olhada em casa aqui, desde o início do prólogo, né? João praticamente aqui conta a história. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João diz aqui quem é Jesus, por que Jesus veio, né, de uma forma muito linda. E aí, logo na sequência, tem o testemunho de João Batista, não é João Evangelista, né? E os primeiros discípulos. E aí nos dá a oportunidade, eu nunca tinha observado isso, mas hoje aqui eu vi, né, 3 estágios espirituais. Como isso afeta hoje a nossa realidade, né? Então, João, logo no início aqui, ele é procurado, né, no versículo 19, pelos sacerdotes de Jerusalém e levitas, interrogando João sobre quem ele é. Se ele é o Messias, se ele é um profeta, se ele é Elias, né? E aí João responde: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista aqui, né, dizendo. E aí ele acrescenta algumas coisas e diz o seguinte, né? No meio de vós está alguém que não conheceis. Essas pessoas não sabiam, não entendiam, não, muito menos conheciam Jesus Cristo, que já estava presente no meio deles. Olha que interessante. E aí, na sequência, né, no dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista dizendo isso, né? E aí ele professa aqui, dá o testemunho de Jesus, de quem é Jesus. Na sequência, no dia seguinte, de novo, ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus, de novo. Então, o que quer dizer isso, né, pessoal? Olha que interessante, no início aqui, pessoas que não conhecem e acabaram não conhecendo Jesus. Depois, pessoas que conheceram e seguiram Jesus e permaneceram com Jesus. Então, nisso eu posso falar para vocês aqui esses 3 estágios. Ou seja, o primeiro estágio aqui da nossa vida espiritual, né, é a completa cegueira. A pessoa que não sabe o que quer. Mas a pergunta de Jesus, ela é tão profunda, pessoal. Essa pergunta aqui, ó, quando os discípulos, né, ouviram que Jesus era o Cordeiro de Deus, passaram a segui-lo, e Jesus volta para trás e pergunta para eles: Que procurais? Por que essa pergunta é profunda, pessoal? E aí eu vou lá no catecismo, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Tá no catecismo, ou seja, é uma premissa nossa aqui. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Então o homem procura, e no final ele aqui completa: procura a verdade e a felicidade e não cessa de procurar.
não cessa de procurar. Então todos nós temos esse desejo de encontrar Deus. Nós procuramos encontrar Deus. Está aqui no catecismo, pessoal. Então não depende se a pessoa é católica, se tem religião ou não, de qual religião ela é. Ela tem uma busca interior, um desejo que Deus inscreveu no coração de procurar, de encontrar essa verdade e o próprio Cristo. Então todos nós temos isso inscrito no nosso coração, né? E aí, o que é o primeiro estágio que eu quero dizer para vocês aqui? É aquela pessoa que não sabe o que procura e está completamente numa cegueira. E aí o que ela achar no mundo, ela se apega. Infelizmente, né? Ela é cheia de um desejo de si e não importa o que as pessoas falam, ela continua na cegueira, né? Provavelmente por uma questão de vaidade, né? De falta de humildade, enfim. Não adianta falar. Está numa cegueira espiritual tremenda. Como aqui no início as pessoas que procuraram o João Batista, quem é você? Né? Não adianta o que João falasse, a resposta dele é muito clara. Ele está no meio de vós, mas vós não o conheceis. Que triste, né, pessoal? E aí o segundo estágio já são pessoas que procuram Jesus, ou seja, sabem o que querem. Sabem o que querem. E quando Jesus pergunta para essa pessoa, né, que sabe o que quer, ou seja, eu quero encontrar Cristo, eu tenho esse desejo no coração de encontrar Deus, a resposta é essa aqui, ó. Mestre, onde moras? Ou seja, a pessoa sabe o que quer e ela está no caminho, caminha com Cristo e permanece. Isso é um fato muito importante, que vai diferenciar o primeiro do segundo estágio, né? Então a pessoa de fato sabe o que quer Cristo e permanece com Cristo, tá? Qual que é o terceiro estágio aqui? O próprio João Batista. João Batista, ele não só sabe o que quer, mas ele sabe o que Deus quer. E aí ele leva Deus para as pessoas, ou seja, ele leva tudo, a vida dele é para fazer a vontade de Deus. Ele está ali com Deus, sabendo qual é a vontade de Deus. Pessoal, isso é um estágio de santidade. O próprio Cristo diz aqui nas Escrituras, né, que não houve um homem, né, maior do que João Batista no Antigo Testamento. Então todos os santos, a gente pode dizer que chegaram nesse estágio, né, de renunciar à sua própria vontade, entender e fazer a vontade do Senhor. A gente pode citar alguns recentes, por exemplo, Dom Henrique Soares, que pessoa incrível, que se dedicava, né, e buscava fazer exatamente a vontade de Deus. Padre Léo é outro, né, que eu admiro muito. Monsenhor Jonas, que faleceu recente. O Papa emérito, né, Bento XVI, que faleceu também recente. São pessoas que estão nesse estágio já de renunciar a tudo e entregar completamente a vida, ou seja, colocar Jesus no trono, Jesus o centro e fazer a vontade de Deus. Esse é o terceiro estágio que todos nós almejamos, digamos assim, né? E aí, vou focar mais no segundo estágio aqui, pessoal, porque eu acho que é onde a maioria de nós estamos, né? Eu sei, ou seja, eu sei que Jesus é Deus e eu quero Jesus. E aí eu preciso dar esse passo aqui de caminhar com Jesus e permanecer com Jesus. Se você não fizer isso, pessoal, se você estiver fazendo a pergunta no sentido assim, Renan, eu preciso ir na missa todo domingo, preciso me confessar, preciso ter os sacramentos, né, viver. Pessoal, isso é cegueira. Você não chegou no segundo estágio ainda. Você está lá no primeiro, fazendo sua própria vontade. Então, cuidado. E aí, o que eu acho que indica aqui que você está no caminho, já no segundo estágio, ou seja, sabendo o que quer?
Você busca e permanece com Jesus. A pessoa vai nas missas, se confessa, ou seja, busca direcionamento espiritual, e cada vez mais nesse caminho você vai identificar a vontade de Deus e passar a fazer a vontade de Deus e não a sua, né? E aí, claro, você vai estar caminhando para o terceiro estágio, que é fazer exatamente o que Deus quer, realizar o plano de Deus, contribuir, ou seja, para o reino de Deus. E aí, voltando aqui para o segundo estágio. Ah, Renan, mas eu preciso mesmo fazer tudo isso? Vou dar um exemplo simples, pessoal. Eu vou escovar dente, né? Por exemplo, escovando dente. E escovei dente muito bem. Escovei muito bem dente, né? Então, assim, esse escovar dente muito bem é suficiente para garantir a minha saúde bucal até o final da minha vida? Óbvio que não, né? Então eu tenho que escovar dente todo dia. Provavelmente mais de uma vez por dia, para garantir essa saúde bucal até o final da minha vida, né? Podemos dar um outro exemplo de academia, por exemplo, né? O seu corpo, adianta ir na academia uma vez por mês, uma vez por ano, não vai dar resultado nenhum. Ah, mas eu fiz com muita intensidade. Ok, não vai mudar. Agora, se eu fizer, né, praticamente diário, ou dia sim, dia não, isso vai dar resultado. E isso são coisas que a gente vê, né, pessoal? Nosso dente, nosso corpo. Agora, imagina o que você não vê, que é a sua saúde espiritual. Você quer agora construir, vamos fazer uma profissão de fé agora, né? Eu creio em Jesus e vou lá, procuro um sacerdote, me confesso e comungo. Eu garanti a minha vida eterna? A resposta é a mesma. Então eu preciso cumprir, né, pessoal? Caminhar e permanecer com Jesus. Amanhã, depois da manhã, ir no mínimo nas missas do domingo, confessar com uma certa frequência ali, ir, né, ter um direcionamento espiritual na igreja. Se você não acha isso importante ou não está nesse caminho, cuidado que você pode estar no primeiro estágio ainda, da cegueira. Outro indicativo de que você está no segundo estágio, ou seja, que você está no caminho, né, buscando Jesus. Você sabe explicar por que você é católico? Por que você não é espírita? Por que você não é, sei lá, budista? Por que você não é muçulmano? Por quê? Então, olha que pergunta que eu fiz. Se você nem souber explicar a sua própria fé, provavelmente você ainda não encontrou com Jesus. E ainda está no primeiro estágio. É necessário, então, não só encontrar Jesus, caminhar com Ele e aí começar a entender a própria fé. Porque se você olhar de uma forma relativa, né, para todas as outras religiões, crenças, etc., pessoas que não creem em Deus e achar que isso é normal, não é, pessoal. Veja, eu não estou falando de desrespeitar. É necessário respeitar, é necessário olhar para o que as outras pessoas acreditam e creem de uma forma respeitosa, ok? As decisões são de cada um. Agora, achar que existem esses caminhos possíveis para a salvação e para a vida é negar a própria verdade de Cristo. Então, cuidado, porque você pode não ter nem saído do primeiro estágio, que é crer em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus. Olha que passo importante, pessoal. Então, se você não souber responder por que você é católico, por exemplo, volte, dá uns passos atrás de forma humilde, vá fazer catequese, busque ler mais a palavra, entender quem é Jesus e por que você tem fé e qual é a sua fé, né? Pessoal, e aí, por último, a gente tem que ter alguns cuidados óbvios, né, nessa caminhada, porque nada está garantido, né? Não existe eu falar assim, estou salvo, já cheguei no último estágio, faça a vontade de Deus. Isso é simplesmente soberbo, simplesmente vaidade. Então, eu acredito que nenhuma pessoa viva possa dizer assim, estou salvo. Isso é pura falta de humildade, né? Então, busque sempre esse caminho de
exatamente o que João Batista faz aqui no Evangelho. É preciso que eu diminua e é preciso que Jesus cresça, que Jesus apareça, que Jesus seja o centro. Tem muitos aí que fazem o contrário, né? Eu sou o centro, e aí engrandece a si mesmo. Pessoal, tá totalmente distante, né? Do caminho aqui da salvação. Então, o caminho da salvação é exatamente o contrário. É quando eu consigo reduzir a mim mesmo e dar a Jesus o trono que é de Jesus, o Rei dos Reis, Deus, né, Todo-Poderoso, e dar exatamente o centro que ele merece, o trono. Ponto. Então, cuidado nesse caminho da humildade. O passo que cada vez mais vai facilitar, né, para a sua vida, indicando que você está no caminho, é entregar para Deus cada vez mais as coisas, elevar Jesus, né, e fazer a vontade de Deus mais, né, do que a sua ou a minha, até um ponto que você de fato renunciar às suas próprias vontades e fazer exatamente, né, o que Deus quer. E aí isso é o verdadeiro amor, que foi o que Jesus Cristo nos mostrou, que deu a sua própria vida por nós, para nos salvar. E é o que João Batista está anunciando hoje, né? Eis o Cordeiro de Deus. Amém? Vamos fazer a nossa oração aqui a São José, sabendo que São José e Maria foram os santos, né, mais elevados, acima dos anjos, nessa temática aqui de entregar tudo, fazer de tudo por Jesus, fazendo exatamente o que Deus quer, né? Qual é a vocação, de uma forma muito humilde. Então vamos pedir hoje a São José, a Nossa Senhora, que nos ajude nessa caminhada, que tire a nossa cegueira, para que a gente possa humildemente perguntar a Jesus: Mestre, onde moras? Para que a gente possa cada vez mais ter essa vontade, participar das missas dominicais, vontade de se confessar, de viver os sacramentos, vontade de santidade, vontade de crescer nas virtudes, vontade de renunciar a mim mesmo, a minha própria vontade, né? E entregar e fazer a vontade de Deus. Que São José e Nossa Senhora nos ajude nesse caminho da santificação, a nós, a nossa família, aos nossos entes queridos. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vós, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José visite a nossa família, a nossa casa e nos traga uma bênção que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.